Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Já vou escrever aqui, viu, amor? Capítulo 18, sessão 5. Daqui a pouco vai ter passado um mês, nós estamos aqui. Ai, que engraçado, né? Só muda o parágrafo. Até a gente soltar de vez a ideia de que é sobre leitura, né? Ai, meu Deus. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos lá, então. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer aqui o nosso alinhamento para a gente começar a nossa leitura. Ai, ai. Só tomar uma aguinha. Vamos lá, então. Fazer o nosso alinhamento aqui. Estabelecer a meta da verdade para esse encontro, para o nosso dia. Lembrando que a cada instante eu posso escolher de novo. Então vamos juntos aqui. Ficar em silêncio só por uns instantes. E entregando os pensamentos, sensações e sentimentos que possam estar aí sobre qualquer assunto, ou mesmo às vezes se nem tem assunto, mas tem uma sensação, um sentimento aí. Só vamos juntos entregar e escolher experimentar a parte da nossa mente corrigida, experimentar se abrir, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente. E permitir que o Espírito Santo seja o nosso guia a cada instante.
E para isso, para o Espírito Santo ser o nosso guia, eu não preciso de nada, fazer nada, eu só preciso permitir e decidir por ele. Eu não preciso estar em nenhum local, eu não preciso nada, nada. É uma decisão interna. E essa decisão eu posso tomar fazendo qualquer coisa durante o meu dia. Eu não preciso parar para tomar essa decisão. Eu não preciso parar nada. Eu posso simplesmente me abrir e decidir por ele. É isso. Então vamos juntos. Tive que dar uma saidinha Eu vi rápida. dia de faxineira, gente. Vamos limpar a mente. Isso aí. Ah, tinha uma coisinha aqui. Vamos lá então. Eu acho que nós lemos o parágrafo 4 ontem, né? Não, Hoje seria o 5. não, lemos o 3. É? Não lemos o 4? Tá bom. Não, não, eu Então vai. lembro porque eu adoro esse parágrafo 4 aí a gente não leu. Então vamos. Então vamos lá. Parágrafo 4, página 407. Então a gente está no capítulo 18, que é a passagem do sonho. A sessão é a sessão 5, que se chama O Sonho Feliz. E a gente vai iniciar aqui o parágrafo 4. Então vamos lá. Os sonhos felizes vêm a ser verdadeiros, não porque sejam sonhos, mas porque são felizes. Eu vou repetir. Os sonhos felizes vêm a ser verdadeiros, não porque sejam sonhos, mas porque são felizes. Uhum. E assim, tem que ser amoroso. A sua mensagem é, qual é a mensagem dos sonhos, de sonhos felizes? Faça-se a tua vontade. E não, eu quero de outra forma. Nossa, gente, isso é perfeito. O alinhamento do meio e do propósito, né? Lembra que ontem, no parágrafo anterior, Jesus trouxe, né, o meio e o propósito. E quando dado, né, ao Espírito Santo, quando o propósito é dado para o Espírito Santo, né, os meios nos são providos, né, enquanto a gente mantém o propósito dele para tudo, para qualquer coisa, né? Então, só lembrando, o alinhamento do meio e do propósito é um empreendimento impossível na tua compreensão.
nem sequer te das conta de que aceitaste o propósito do Espírito Santo como teu. E só poderias trazer meios não santos para a sua realização. A pequena fé que foi necessária para mudar o propósito é tudo o que te é pedido para que possas receber o meio e usar. Nossa, é tão didático esse parágrafo. Sinto de trazer essa primeira sentença, que é os sonhos felizes venham a ser verdadeiros, não porque sejam sonhos, mas porque são felizes. E assim, né, tem que ser amorosos. A sua mensagem é: faça-se a tua vontade, e não eu quero de outra forma. É, é um, é um chamado para uma aceitação e uma certeza, primeiro, de que são sonhos. E só que o que a gente experimenta com o Espírito Santo é muito verdadeiro e é constante e é certo e é inequívoco. E o que são o que é feliz não é o sonho, mas é o que eu experimento. Enquanto eu experimento, faça-se a tua vontade. Não é sobre o sonho, não é sobre o sonho feliz, não é sobre eu fazer coisas gostosas, não é sobre. Não, nada. É feliz porque aqui dentro tem a certeza, Hum. né? Que às vezes a gente pode confundir, né? Que a gente está fazendo uma coisa gostosa e acha que é sonho feliz. E não é sobre isso que Jesus está falando. Hum. Não é. É é feliz porque a vontade de Deus é que nós tenhamos felicidade plena. É só por isso. Não vem do lugar que eu tô, não vem da paisagem que eu tô, não vem da companhia que eu tô, Hum. não vem de nada disso, gente. É tão maior, isso é tão pequeno, Hum. né? É, Então, nossa, é muito. Esse parágrafo realmente é muito é lindo. muito profundo, né? E às Esse vezes pode faça-se. ser que ele seja confundido, Uhum. muitas vezes, né? Porque a gente confunde mesmo, né? É, isso é falar, amor, desculpa te interromper. Não, não. Esse faça-se a tua vontade e não eu quero de outra forma. Se a gente realmente aceitasse isso, a gente não precisaria de mais nada. É, Não precisaria de mais nada, porque isso é uma total entrega do controle para o Espírito Santo, é isso. né? E uma total aceitação, né, de que o plano dele é o plano para o nosso despertar. Uhum, Só que a gente resiste ainda, né? A gente ainda fala para o Espírito Santo e para Jesus que a gente sabe o que é melhor para nós é, e a gente não sabe nada. Então, o que ele pede aqui, depois no finalzinho, é essa pequena fé nele, uma pequena fé, uma pequena disponibilidade para ele nos mostrar
que a gente está errado e ele está certo. Então, Nossa, e aqui depois, quando ele começa a falar sobre o alinhamento, hum, é, nossa, é muito lindo, assim, porque ele fala, né? O alinhamento do meio e do propósito é um empreendimento impossível na tua compreensão. Não queira entender, né? é, Só segue, hum, momento a momento, momento a momento, só segue. hum, É só dá a tua única preocupação é o próximo passo aqui, ó, aqui, aqui, só segue, só hum, segue. Devagou a mente, volta, só segue. Porque ele fala aqui, ó, nem sequer te das conta de que aceitaste o propósito do Espírito Santo como o teu, né? A gente não se dá conta. Graças a Deus, né? Porque é o que ele fala. Isso só poderias trazer meios não santos para a sua realização. Ainda bem hum, que a gente não sabe, porque senão a gente ia, né, hum, interferir nisso. A gente já interfere, né, mas ia interferir mais ainda. Aí depois ele fala, ó, mas a pequena fé que foi necessária para mudar o propósito é tudo o que te é pedido para que possas recebê-lo, para que possas receber o meio e usá-lo. hum, Hoje, gente, hum. tem comentários, não? Sempre quando, né, como a Paty trouxe, né, o nosso ego está sempre querendo entender, analisar, compreender, né, e é a mesma coisa que falar, eu quero de outra É, forma. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Né? Então, nossa, é muito importante, né, a gente entregar mesmo, sabe assim, e confiar, entregar e confiar. Espírito Santo, ó, eu não quero saber de mais nada, uhum, né? Porque é isso, sabe? Assim, é o que que eu sinto de trazer. Eu sinto de trazer assim, é óbvio que eu vou falar sobre a minha percepção e a minha experiência, né? Primeiro, eu não sabia que existia o sonho feliz. Eu só sabia que existia o pesadelo do ego. Então, eu não sabia que existia uma outra maneira de enxergar o mundo. Então, a minha maneira de enxergar o mundo é a maneira dos meus olhos físicos, do meu ego. Então, eu não conseguia enxergar de outra maneira. Agora, né, com os ensinamentos do curso de milagres, eu sei agora que existe uma outra maneira de enxergar o mundo através dos olhos do Espírito Santo. Obviamente que eu não consigo fazer isso a todo momento, né? Eu ainda tenho muitos momentos durante o meu dia em que eu ainda escolho o ego ao invés do Espírito Santo. Mas agora eu já estou consciente de que eu posso sim, escolher ou interpretar as coisas que acontecem no meu dia a dia com o olhar do Espírito Santo. Né? Então a gente pode falar que o sonho feliz é como se fosse um estágio ou um degrau na escada para o nosso despertar. Então, podemos falar assim: a gente não sabia que existia o sonho feliz, então a gente só estava imerso no pesadelo do ego. Agora, a gente já está consciente que nós temos agora, podemos ter um sonho feliz ao invés do pesadelo do ego. Então, a gente pode dizer que é um degrau intermediário do nosso despertar. Né? Então, a gente sai do pesadelo do ego e vai para o sonho feliz. Obviamente, né, que em algumas noites ainda a gente vai ter, vamos usar a metáfora do pesadelo, né, da noite, ainda a gente vai ter o pesadelo do ego, né, porque ainda o ego, né, ele fala mais alto na nossa mente, né, mas agora a gente sabe que a gente pode olhar para esse pesadelo com o Espírito Santo e pedir para o Espírito Santo desfazer esses pesadelos ou pedir para o Espírito Santo trazer uma interpretação para esses pesadelos, e aí a gente vai ver que não existe pesadelo. Não existe pesadelo. Né? E aí sim a gente vai caminhando para o sonho feliz. E aí, do sonho feliz,
né, a gente vai, com a prática do perdão verdadeiro, a gente vai conseguindo nos manter durante mais tempo, durante o nosso dia, né, no sonho feliz, e aí nós vamos estar preparados, vamos se dizer, para o próprio Deus nos despertar. Óbvio, né, que do jeito que nós estamos falando aqui é uma metáfora, né, mas a gente precisa de metáfora para a gente poder compreender um pouco, né, esse caminho abstrato, vamos se dizer, né, que um curso de milagres está nos levando. Perfeito. Uhum. Vamos lá, então. Quer continuar? Não, vai lá, Lúcia. Vamos? Então vamos lá. Parágrafo 5. Não é um sonho amar o teu irmão como a ti mesmo. E nem é um sonho o teu relacionamento santo. Tudo que permanece de sonhos dentro dele é que ainda é um relacionamento especial. No entanto, é muito útil para o Espírito Santo que tem uma função especial aqui. Ele se tornará o sonho feliz através do qual o Espírito Santo poderá espalhar a alegria a milhares e milhares de pessoas que acreditam que o amor é medo e não felicidade. Permite que ele cumpra a função que deu ao teu relacionamento, aceitando-a para ti, e nada ficará faltando para fazer dele o que ele quer que seja. Nossa, Ah, que coisa mais linda, uau! Então vamos lembrar que a nossa função de transformar os nossos relacionamentos especiais em relacionamentos santos, essa não é a nossa função. Essa é a função do Espírito Santo. A única coisa que ele pede para a gente é para a gente reconhecer que esses relacionamentos especiais, a gente ainda acredita muito que eles vão trazer felicidade para a gente, paz para a gente, mas na verdade, esses relacionamentos especiais, eles são relacionamentos despertadores. Eles vão ajudar a gente a despertar, porque eles vão trazer uma série de sentimentos que estão ocultos no nosso inconsciente, para nós entregarmos para o Espírito Santo esses sentimentos e o Espírito Santo ir desfazendo todos esses sentimentos não amorosos que estão no nosso inconsciente para serem curados. E aí esses relacionamentos vão começar a se tornar relacionamentos santos, porque no fundo, no fundo, a gente vai se lembrar que a gente está se relacionando sempre conosco mesmo. perfeito. Uhum. É, os relacionamentos especiais, eles são mesmo, né? Os aceleradores, porque eles trazem, né, o Uhum. conteúdo mais profundo da nossa mente, Uhum. né? Para ser visto e curado, né? Então, nossa, perfeito. Que parágrafo lindo. Uhum. É, ali na sentença 5, né, amor? Ele se tornará o sonho feliz, através do qual o Espírito Santo poderá espalhar a alegria a milhares e milhares de pessoas que Que acreditam que o o amor amor é medo e não felicidade. Nossa, o quanto a gente acredita que o amor é medo. é medo. Nós, E o como, né? quanto nós temos Ah, medo tá, do mas amor. como? Como? Não, amor é amor. Nossa, eu sinto amor Uhum. pelos meus filhos, pelos meus pais, pelo blá, 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 blá. É, sente mesmo. Você se preocupa que aconteça alguma coisa com eles? Preocupa. Então, você não sente amor, você sente medo. E o
quanto, né, amor, se a gente for honestos conosco, o quanto a gente transforma em segundos um relacionamento de amor em um relacionamento de ódio em segundos. Se eu peço alguma coisa para a Paty, para ela fazer para mim, e ela fala não, pronto. Esse pensamento de amor virou um pensamento de ódio em segundos, que é a mesma coisa que um relacionamento de ódio, de amor, se transformar em relacionamento de ódio. Então não é ódio, então não é amor, Então não é então é o amor, quê? É ódio. é Porque ódio. Jesus fala, né, no capítulo 17, Hum, e na verdade todos temos relacionamentos de ódio e não de amor, né? é. Porque o amor, ele é muito mal compreendido aqui, né? É o amor do mundo, né? Enquanto tá tudo bem, né? A gente tá aqui se relacionando. Enquanto não tá, a gente pode até estar se relacionando, mas querendo matar um ou outro, né? Reclamando, enfim, sempre insatisfeito, enfim. Nossa, aí tem muita coisa, né? É. E quanto você está fazendo aquilo que eu quero, você é meu amorzinho, né? Quando você não faz uma coisinha que eu não quero, É isso. você virou um inferno na minha vida. É. É isso, né? E, 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 gente, isso é nas pequenas coisas, né? Assim, pode ser nas grandes também, mas só para trazer, porque o ego adora falar assim, não, É. eu não vivo assim, não, eu me dou super bem, Uhum. bem, né? Mas se a gente for Hum. muito honesto, É. você vai ver na sua mente, Hum. né? Então, é isso. E aí o Espírito Santo vai mudando, né? Aí o propósito já está mudado, né? Se você começa a ver isso. E aí ele Uhum. vai, né, trazendo os meios para que a gente possa começar, né, realmente a curar, né? Tudo, usar mesmo o nosso irmão para nossa própria cura, né? Porque ele é o espelho, ele é a representação da nossa mente, do medo na nossa mente, Hum. né? Do medo, da culpa, né? Então, É, é porque isso. a primeira lei do caos, né, amor, ela faz a gente acreditar que existe uma hierarquia de ilusões, É, né? E para o livro Um Curso em Milagres, ilusão é ilusão, verdade é verdade. Não existe hierarquia de ilusões. é, Então isso é muito importante a gente poder se lembrar. E a gente sempre fala sobre essa intransigência do curso em Milagres. É importante a gente a gente pelo menos compreender quando Jesus fala sobre essa intransigência. O curso em Milagres não faz transigência nenhuma, nenhuma. Ah, é uma raivinha, é uma raivona. Não, é raiva de qualquer jeito. Uma pequena raivinha deixa a gente equivocado, transtornado de qualquer forma. Então, não deixa de ser raiva. E se é raiva, é do ego. E se é do ego, é ilusão. é isso. É. Uau. Nossa. Olha, agora, se a gente sentir de ler o 6, a gente tem que terminar. Uhum. Porque é uma sequência agora, assim. Vamos ler o 6 e o 7, então, e aí depois, Então se vamos. vier alguma reflexão, a gente fala alguma É coisa e porque tá termina. falando de relacionamento especial do meu irmão, então eu acho que seria legal mesmo Tá. a gente terminar. Sou eu ou você? Nossa Senhora. Ou você sente de ler os dois? Não, acho que sou eu. Foi Você. você que leu sim. É. Então vamos lá. Dando continuidade aí, né, sobre o relacionamento Hum. especial, meu irmão, né? Quando sentes a santidade
do teu relacionamento ameaçada por qualquer coisa, para, para imediatamente. Eu vou voltar. Hum. Quando sentes a santidade do teu relacionamento ameaçada por qualquer coisa, para imediatamente e oferece ao Espírito Santo a tua disponibilidade, apesar do Uhum. medo, Uhum. para permitir que ele troque esse instante pelo instante santo que preferes ter. Nossa, gente, tá aí. Quem sempre Uhum. pergunta como é que eu faço? Tá aí. Didático aí. Uhum. Essa é a Ele, prática do perdão. hã? Essa é a prática Essa do é a perdão. prática do perdão. Uhum. Ele, o Espírito Santo, jamais falhará nisso. Mas não te esqueças de que o teu relacionamento é uno e, portanto, necessariamente aquilo que ameaça a paz de um, seja lá o que for, ameaça a paz do outro igualmente. O poder de unir-te à bênção do teu relacionamento está no fato de que agora é impossível para ti ou para o teu irmão sentir medo sozinho ou tentar lidar com o medo sozinho. Nunca acredites que isso é necessário ou mesmo possível. Entretanto, assim como isso é impossível também, desculpa. Entretanto, assim como isso é impossível, também é igualmente impossível que o instante santo venha a qualquer um de vós sem vir ao outro. E ele virá a ambos, a pedido de qualquer um dos dois. Hum. Aquele que for o mais são no momento em que a ameaça é percebida deve lembrar-se de quanto é profundo o seu débito para com o outro e de quanta gratidão lhe é devida, e deve alegrar-se por poder pagar a sua dívida, trazendo felicidade a ambos. Que ele se lembre disso e diga: eu desejo esse instante santo para mim, para que eu possa compartilhá-lo com o meu irmão, a quem eu amo. Não me é possível tê-lo sem ele, e nem ele sem mim. No entanto, é totalmente possível para nós compartilhá-lo agora. E assim eu escolho este instante como aquele que ofereço ao Espírito Santo, para que a sua bênção possa descer sobre nós e manter-nos em paz. Nossa, que Nossa, coisa mais linda. Uau. passo a passo aqui, né? Hum. Passo a passo. Tem nem o que falar. Tá tão didático, É. coisa mais linda, né? Por isso que
É tão importante, né, a gente. Essa intimidade, né? Essa intimidade com o Espírito Santo, com Jesus, porque essa intimidade com Ele vai trazer essa presença que eu não vou estar distraído nesse momento, sabe? Esse momento que ele fala aqui, ó. Quando sentes a santidade do teu relacionamento ameaçada por qualquer coisa. E Uhum. para eu ver isso aqui, eu preciso estar presente. Porque eu vou ver esse pensamento na minha mente aqui, ó. Eu vou ver essa ameaça aqui. E na verdade, essa ameaça tá aqui. Eu vou Uhum. ver. Então, por isso que eu, né? Por isso que a presença, eu estar presente, é o ponto de encontro com o Espírito Santo. Uhum. Nossa, porque aí imediatamente eu ofereço ao Espírito Santo esse pensamento, porque tudo é um pensamento. E é isso, Nossa, nossa, que lindo, né? E essa oração, oh uau, essa oração, muito a gente, linda, né? a gente pode falar que é a oração do perdão mesmo, Uhum. né? E quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. Porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Uhum. Essa é a máxima do Espírito Santo para um curso É, de milagres. É, a do ego é dá e fique sem. é, A do Espírito Santo é dê, quanto mais você dá, mais você recebe. E é é isso. isso. Uau, que lindo. Uhum. Acho que é isso, né? É, acho que é isso mesmo. Foi muito Nossa, que profundo. delícia. Obrigada, amores. Obrigada. Uhum. Nossa, que gostoso. Vamos juntos, então. Uhum. Uhum. Vamos juntos. Vamos juntos. E Uhum. assim, né? Eu gosto sempre de lembrar. Se às vezes, né, fica alguma dúvida aqui na live, às vezes alguma coisa que a gente falou. Uhum. Gente, reunião com Jesus, Uhum. sabe? Pergunta pra ele, fala, ó, a Paty falou um negócio lá que eu não concordo, ou que eu não entendi, sabe? Me explica, sabe? Uhum. Eu tô aberta para compreender, eu quero compreender, sabe? É muito importante, gente, sabe? Uhum. Porque vocês ficarem atentos até nas coisas que a gente fala aqui, Uhum. porque a gente está falando da nossa experiência, né? E a experiência de cada um é individual. Então, é ser muito firme nisso, sabe? Não deixar passar. É como eu falo, não acredite em tudo que a gente fala aqui. Checa se isso, como que chega isso para você? E Uhum. vai no único que pode te responder verdadeiramente, que é o Espírito Santo, que é Uhum. Jesus, É. sabe? Então, é, tragam mesmo para ele, sabe? Todas as dúvidas, todos os questionamentos, tudo, tudo, porque é isso que vai fazer com que a gente ande Uhum. junto com ele. É, é Porque isso não aí. é sobre as suas dúvidas, não é sobre os seus questionamentos, é sobre estar com ele, É né? A Ana colocou: quando curarmos qualquer relacionamento, estaremos curados. Estaremos no mundo feliz do Espírito Santo. É, É isso aí. isso mesmo, Ana. Perfeito. Então é isso, amores. Ó, um beijo para vocês, fiquem com Deus e Nós, até amanhã. até amanhã. Nós também te amamos, Vivi. Beijo, Ah, meu anjo. que Beijo, gostoso, né? pessoal. Beijo. Bom dia. Beijo. Bom dia.